Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desse domingo, São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. No Evangelho de hoje, nós ouvimos os discípulos regressaram da sua primeira viagem missionária e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. As aventuras daquele envio, o modo como curaram enfermos, como expulsaram demônios e como ensinaram aquelas pessoas dos lugares por onde Jesus lhes havia enviado. Depois de ouvir todo o relato das histórias dos discípulos ou dos apóstolos que Jesus havia enviado para a sua primeira missão, Jesus não fica indiferente à necessidade de descanso por parte dos seus companheiros e então convida-os para um lugar deserto, um lugar onde pudessem relaxar, repousar um pouco, dizendo-lhes que era preciso sair daquele vai e vem, daquela agitação em que eles se encontravam. Por vezes, meus irmãos, nós também somos chamados a sair do meio da multidão, do meio da agitação. Nós precisamos ter algum tempo para o descanso. E é neste contexto da vinda dos apóstolos de Cristo, para lhes referir tudo aquilo que tinha sido feito, que eles são convidados por Jesus a saírem e irem para um lugar sossegado, para um lugar deserto, um lugar onde a agitação não se fizesse sentir. E é isso que acontece, Jesus os chama. Venham, vamos para um lugar onde nós possamos descansar, porque no relato do texto diz que eles nem sequer tinham tempo para comer. Ora, já estavam cansados e ainda nem tempo tinham para comer, tamanha era a demanda das multidões que queriam sempre estar em volta de onde Jesus estava. Aqui um critério que Jesus utiliza neste texto que nós podíamos chamar a atenção, que é um critério que para o mundo globalizado, um critério que para este mundo em que busca tão somente a produtividade, em que as pessoas são números, são vistos como números, e quanto mais números elas produzirem em termos de coisas, melhor. Jesus usa aqui o critério da renovação das forças, ou o critério da eficácia. Não é eficaz trabalhar em excesso de cansaço. Não rende, não se produz. E é utilizando este critério da eficácia que Jesus chama os seus discípulos e diz: vamos sair para descansar, vamos para outra margem, vamos para outro lado, vamos então sair um pouco do meio deste frenesi que se passa aqui neste momento. Ao contrário dos grandes empresários, das grandes empresas, dos grandes negócios, em que os humanos são cada vez mais substituídos pelas máquinas, Jesus olha para os seus apóstolos como homens que estavam cansados, que acabaram de regressar de uma viagem e que precisavam de algum descanso. Até para avaliar como é que foi, avaliar os resultados, talvez ver aquilo que foi menos bom, como é que poderia melhorar, e assim, com forças renovadas, retomar a sua missão, que ainda não foi concluída e que por isso Jesus também nos chama a nós para dar continuidade. E portanto, meus queridos irmãos, queria pensar convosco um pouco naquela expressão, quando o texto que nós meditamos hoje diz assim, que Jesus olhava para a multidão
com compaixão. Como numa versão, numa linguagem bem portuguesa, com imensa pena. Eu diria com compaixão, com um desejo de ajudar, de saciar, de suprir, de oferecer o descanso. E Jesus olha para aquela multidão e a expressão utilizada é porque aquela multidão estava como ovelha que não tem pastor, estava perdida. Para a reflexão nossa, eu queria trazer uma pergunta. Como é que nós estamos olhando para o outro? Apenas como multidão? Apenas como o outro que se aproxima porque quer tirar alguma coisa? Ou nós estamos olhando para o outro com imensa pena, com compaixão, com misericórdia, com desejo de certo modo, facilitar o processo do descanso, de certo modo, trazer para um lugar deserto. Não o deserto que para muitos é lugar de provação, é lugar de prova, é lugar de dor. É bem verdade que no caso de Jesus o deserto foi lugar de provação, mas ele não foi levado por outros senão pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está presente conosco, não importa, nós podemos estar no deserto e o deserto pode ser para nós um lugar de renovação das forças. Por isso, o que eu queria trazer para a nossa reflexão desta manhã é como é que nós estamos olhando para o outro. E se nós formos chamados para o deserto, que não seja para sermos tentados, que não seja para que sejamos provados, mas para que tenhamos as nossas forças renovadas por aquele que olha compadecido por nós todos os dias e que nos estende a mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.